Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Parábolas do tesouro e da pérola. O Senhor continuou dizendo à multidão: o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. Um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Parábola da rede. Jesus continuou falando à multidão: o reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar, que colhe toda a casta de peixes. Quando está cheia, puxam-na para a praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Responderam: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao pai de família, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. As parábolas que o Senhor disse acima do fermento e da mostarda dizem respeito ao poder da pregação do Evangelho, que devia submeter a todo o mundo. Agora, para manifestar a preciosidade e a magnificência dessa pregação, vale-se da parábola do tesouro e da pedra preciosa, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. E se não venderdes tudo, não a comprareis, e isto deveis fazê-lo com alegria. E por isso segue: um homem o acha e torna a esconder. Santo Hilário de Poitiers. Este tesouro se encontra gratuitamente. A pregação do Evangelho está, pois, ocultada. Mas usufruir e possuir o tesouro com o domínio deste campo não se pode fazer sem um preço, porque não se pode possuir as riquezas do céu sem danos às da terra. São Jerônimo. Mas, quando se esconde uma coisa, não se o faz por medo ou por inveja, mas pelo temor de perder algo. Ele esconde em seu coração aquilo que preferiu às riquezas anteriores. São Gregório. Ou de outra maneira, o tesouro escondido no campo significa o desejo do céu, e o campo em que se esconde o tesouro é a disciplina do zelo celeste. Um homem o acha e torna a esconder, quer dizer, a fim de conservá-lo, porque não basta guardar o zelo das coisas celestiais e defendê-lo dos espíritos malignos, mas é preciso, além disso, despojá-lo de todos os louvores humanos. Esta vida é como o caminho que nos conduz à pátria, e os espíritos malignos, à maneira de certos ladrões, estão continuamente espreitando nosso caminho, e desejam despojar os que levam esse tesouro pelo caminho abertamente. Não vos digo isto para que nossos próximos não vejam nossas boas obras, mas para que não busquemos os louvores exteriores nelas.
E o reino dos céus é semelhante às coisas da terra no sentido de que a alma deve elevar-se das coisas conhecidas às desconhecidas, e do amor às coisas conhecidas aos das desconhecidas. Segue, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Compra o campo depois de ter vendido tudo o que possui àquele que, renunciando aos prazeres da carne, calca debaixo de seus pés todos os seus desejos terrenos pela observância da disciplina celeste. São Jerônimo. Ou também, esse tesouro em que se ocultam todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ou é o Verbo de Deus, que parece estar oculto na carne de Cristo, ou são as Santas Escrituras, nas quais está contido o conhecimento do Salvador. Santo Agostinho. Este tesouro escondido no campo são os 2 testamentos que há na Igreja, dos quais, quando alguém chega a compreender uma parte, sente que ainda há grandes coisas ocultas neles, e vai, vende tudo o que tem e o compra, ou seja, compra com desprezo das coisas temporais o ócio, para que seja rico com o conhecimento de Deus. São João Crisóstomo. A palavra de Deus não somente oferece um grande lucro como tesouro, mas também é preciosa como uma pérola. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Na pregação, 2 coisas devem estar presentes: o fato de estar separada dos negócios da terra e o de estar sempre vigilante. A verdade é uma e não está dividida, e por isso, na parábola, uma única pérola é encontrada. E assim como aquele que possui a pérola compreende que é rico e só ele conhece seu valor, e muitas vezes, se a pérola é pequena, aperta-a em sua mão, assim sucede na pregação do Evangelho. Aqueles que a possuem sabem que são ricos, mas os infiéis, que não conhecem este tesouro, ignoram nossas riquezas. São Jerônimo. Também se pode entender por pérolas finas a lei e os profetas. Escutai, pois, Marcião e Maniqueu, que a lei e os profetas são boas pérolas, mas a pérola mais preciosa é a ciência do Salvador e o mistério de sua paixão e ressurreição. E quando o mercador a encontrou, como o apóstolo Paulo, desprezou imediatamente todos os mistérios da lei, dos profetas e as antigas práticas, nas quais vivera sem culpa sua, como se fossem imundícies, a fim de ganhar a Cristo. Não porque o encontro da boa pérola seja uma condenação das antigas pérolas, mas porque estas, comparadas àquela, são desprezíveis. São Gregório. Ou também se entende pela pérola preciosa a doçura da vida celeste, por cuja posse quem a encontra vende tudo o que tem, porque aquele que teve tanto quanto é possível conhecimento perfeito da doçura da vida celeste, abandona de boa vontade tudo o que antes havia amado sobre a terra. Tudo aquilo que tanto lhe agradava os olhos parece disforme, e em sua alma só fulge o brilho da preciosa pérola. Santo Agostinho. Ou o homem que busca pérolas finas encontra só uma que é preciosa, isto é, ao buscar homens bons, com quem possa viver utilmente, encontra um só sem pecado, Jesus Cristo. Ou, ao buscar os preceitos de vida que o permitam viver bem entre os homens, encontra o amor ao próximo, no qual, segundo palavras do apóstolo, estão contidas todas as coisas. Ou, ao buscar os bons pensamentos, encontra aquele verbo que os abarca a todos. No princípio existia o Verbo, palavra que brilha com a candura da verdade, que é sólida com a firmeza da eternidade, e por toda parte é semelhante a si mesma pela pureza da verdade, e que, quando penetramos sua couraça, percebemos que é Deus. Mas seja qual for dessas 3 coisas a que o homem pode encontrar, ou seja, qual for o significado que se dê à pérola preciosa, o preço dessa pérola somos nós mesmos, que não podemos possuí-la a não ser desprezando,
a fim de possuí-la, tudo o que temos sobre a terra. E depois de ter vendido tudo, não recebemos outro preço maior que acharmos a nós mesmos, porque, embebidos em tais coisas, não nos pertencíamos, para que possamos nos entregar em troca dessa pérola. Não porque nosso valor iguale o seu, mas porque não podemos dar por ela mais nada além disso. São João Crisóstomo. Depois do Senhor ter recomendado pelas parábolas anteriores a pregação do Evangelho, a fim de que não nos confiemos somente nesta pregação e de que não pensemos que basta fé para nos salvarmos, acrescenta outra parábola que inspira terror, dizendo: o reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar. São Jerônimo. Depois de cumprida a profecia de Jeremias, eis que mandarei muitos pescadores, e depois que André, Tiago e João ouviram, segui-me e eu vos farei pescadores de homens, teceram para si, do Novo e do Antigo Testamento, a rede dos dogmas evangélicos e a lançaram ao mar deste mundo. E esta rede está até hoje estendida em meio às ondas, colhendo tudo o que cai entre os redemoinhos salgados e amargos, ou seja, os homens bons e maus. E isto é o que significa, que colhe toda a casta de peixes. São Gregório. Ou de outra maneira, compara a Santa Igreja a uma rede, porque foi entregue a pescadores, e todos, mediante ela, são arrastados das ondas da vida presente ao reino eterno, a fim de que não sejam mergulhados no abismo da morte eterna. Esta igreja reúne toda a casta de peixes, porque chama todos os homens para perdoá-los, os sábios e os tolos, livres e escravos, ricos ou pobres, os fortes e os fracos. Estará completamente cheia a rede, isto é, a igreja, quando, ao fim dos tempos, cumprir-se o destino do gênero humano. Por isso segue. Quando está cheia, puxam-na para a praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Porque, assim como o mar representa o mundo, assim também a praia figura o fim do mundo. E é neste momento que são escolhidos e guardados em cestos os bons e os maus jogados fora. Ou seja, os eleitos serão recebidos nos tabernáculos eternos, e os maus, depois de terem perdido a luz que iluminava o interior do reino, serão arrastados para as trevas exteriores, porque agora a rede da fé contém igualmente, como a peixes misturados, a todos, os maus e bons, mas a praia indica o que trazia a rede da igreja. São Jerônimo. Porque, quando a rede for puxada para a praia, ver-se-á com clareza a separação dos peixes. São João Crisóstomo. Em que se diferencia esta parábola daquela do joio? De fato, tanto nesta como naquela, uns se salvam e outros perecem. Nesta última, entretanto, perecem pela heresia de suas doutrinas perversas. Na primeira parábola, da semente, porque não davam atenção às verdades que lhes eram ditas, e na parábola da rede, por sua má vida. Porque, mesmo que tenham sido pegos na rede, isto é, mesmo que gozem do conhecimento de Deus, não podem se salvar por conta de suas iniquidades. E com o objetivo de que ninguém julgue que as palavras, o que não presta, deitam fora, significam um castigo suave, o Senhor demonstra a gravidade desse castigo, expondo as referidas palavras, quando disse: assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ainda que em outro lugar diga que ele mesmo os separará como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, disse aqui, contudo, o mesmo que na parábola do joio, que isto o farão também os anjos. São Gregório. Mas tudo isso é mais para temer do que para expor,
porque, com o objetivo de que ninguém possa alegar a desculpa de que ignorava essa doutrina, apoiando-se na obscuridade dos suplícios eternos, o Senhor disse sem rodeios os tormentos que os pecadores experimentarão. Rábano Mauro. Quando chegar o fim do mundo, então aparecerá com toda clareza a separação dos peixes, e os bons, como num tranquilíssimo porto, serão levados aos cestos das mansões celestiais, e a chama da Geena receberá os maus para torrá-los e dessecá-los. São João Crisóstomo. Depois do povo ter se retirado, o Senhor fala a seus discípulos em parábolas, através das quais haviam se tornado mais sábios, a fim de compreender o que ele lhes dizia. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. São Jerônimo. Este discurso é propriamente para os apóstolos, dos quais o Senhor exige não só que ouçam o que ele disse ao povo, mas que o compreendam como futuros mestres. São João Crisóstomo. Em seguida, o Senhor os louva novamente porque o compreenderam, e por isso disse: todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Santo Agostinho. E o Senhor não disse coisas velhas e novas, o que certamente teria dito se preferisse a ordem dos tempos à dos méritos. Os maniqueus, que pretendem admitir só as novas promessas de Deus, permanecem na velhice da carne e induzem a novidade do erro. Eu não sei se o Senhor quis, nesta passagem, tirar a conclusão daquilo que disse antes sobre o tesouro escondido no campo, porque, sob o nome de Escrituras Santas, estão compreendidos o Novo e o Antigo Testamento, ou se quis dar a entender que na Igreja deve-se ter por douto aquele que compreende as antigas Escrituras explicadas por parábolas, recebendo as regras destas novidades, porque o Senhor enunciou também estas coisas por parábolas, a fim de que naquele que ainda fala por parábolas, todas as coisas da Escritura recebam seu cumprimento e manifestação, até que, por sua paixão, rompa o véu, porque nada há oculto que não seja revelado, e conheçamos melhor todas aquelas coisas que desde tanto tempo estão escritas dele envoltas em parábolas. Os judeus, recebendo-as em sentido literal, não quiseram ser sábios no reino dos céus. São Gregório. Se por coisas novas e velhas se entende, como querem alguns, os dois testamentos, é preciso negar que Abraão foi douto, este que, mesmo tendo conhecido os fatos do Novo e do Antigo Testamento, não os anunciou em palavras. Tampouco podemos comparar Moisés com o douto pai de família, porque, mesmo tendo ele ensinado o Antigo Testamento, nada disse do Novo. Mas as palavras do Senhor não devem ser aplicadas a eles, mas aos que poderiam estar na igreja. Estes tiram de seu tesouro as coisas novas e antigas quando, por seus costumes e suas palavras, pregam os dois testamentos. Santo Hilário de Poitiers. O Senhor fala aqui aos seus discípulos e os chama de escribas por causa de seu saber, porque compreenderam o que ele disse sobre o Antigo e o Novo Testamento, isto é, sobre o Evangelho e sobre a lei, pois ambos pertencem ao mesmo pai de família e ambos formam um só tesouro. Sob o nome de pai de família, compara seus discípulos a si próprio, porque eles tomaram posse da doutrina das coisas novas e velhas de seu tesouro do Espírito Santo. São Jerônimo. Ou também chama os apóstolos instruídos de escribas, porque eram como notários do Salvador e escreviam suas palavras e seus preceitos sobre as tábuas de carne do coração humano, mediante os mistérios do reino dos céus. Tinham muito poder pela riqueza do pai de família, tirando do tesouro de sua ciência as coisas novas e velhas, de sorte que comprovavam o que pregavam no Evangelho com citações da lei e dos profetas. Por isso disse também a esposa no Cântico dos Cânticos: novos e velhos que guardei para ti, amado meu. São Gregório Magno.
Ou de outra maneira, a coisa velha é o gênero humano, perecendo por sua culpa no suplício eterno, e a nova é aquele que vive no reino como convertido. Primeiramente, nos propôs como comparações do reino o tesouro encontrado e a pérola preciosa. Depois, narrou as penas do inferno e a combustão que sofreriam os malvados, e por via de conclusão acrescenta: por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus, etc., como se dissesse: aquele na Santa Igreja que é sábio pregador, sabe tirar da suavidade do reino as coisas novas e dizer pelo terror do castigo as coisas antigas, a fim de aterrar com os castigos aqueles aos quais os prêmios não convencem. São Jerônimo. O Senhor, depois das parábolas que falou ao povo e que só os apóstolos compreenderam, foi para sua pátria a fim de ensinar com mais clareza. E isto é o que querem dar a entender as palavras. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.